A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República do chamado Núcleo 3, que integra o inquérito da tentativa de golpe de Estado. Quem está acompanhando esse tema hoje é o nosso amigo Bruno Pinheiro, que está em Brasília. E como que foi esse primeiro momento do julgamento? Bruno, conta pra gente, bem-vindo. O julgamento iniciou às 9h40 da manhã, logo na sequência, essa fala então do ministro relator Alexandre de Moraes. Ótima tarde a você, Evandro, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. A subprocuradora também fez uma fala e disse, já no início do julgamento desta terça-feira, que este núcleo em nada difere, ou seja, não existe nenhuma diferença sobre os outros núcleos que já foram julgados. E os 21 acusados já se tornaram réus. Nós vamos ver exatamente essa fala da subprocuradora hoje um pouco mais cedo aqui no Supremo Tribunal Federal. A denúncia descreveu minuciosamente fatos que tipificam infração penal, identificou os acusados, classificou os crimes, permitindo, portanto, o exercício de direito de defesa. Está embasada em consistente acervo probatório, com documentos, provas técnicas, depoimentos e não havendo razão para que, com relação a esta denúncia do grupo 3, tem um destino diferente, que esta denúncia tem um destino diferente da que foi dada à denúncia dos outros núcleos. Evandro, os advogados receberam cerca de 15 minutos, assim como em outros julgamentos, e utilizaram uma linha de defesa afastando as acusações dos seus clientes. Chegaram a falar sobre a Constituição, sobre a rapidez do caso, como foi também investigado, e também sobre o relatório da Polícia Federal. O advogado Ruiter de Miranda, que acaba defendendo, está entre os seus clientes 11 militares, tanto da reserva quanto da ativa, e um agente da Polícia Federal. O advogado Ruiter de Miranda chegou a falar sobre uma conversa de bar entre esses acusados, quando estavam discutindo um plano de golpe de Estado. Vamos ver. O denunciado teve uma intenção que não passou da cogitação, porque não tem nenhuma prova no relatório da Polícia Federal que ele tenha ultrapassado essa ideia cogitada. Além disso, a reunião do dia 28 de novembro nos remete à delação premiada, onde o colaborador foi muito claro. Abre aspas, foi uma conversa de bar. Fecha aspas. Se foi uma conversa de bar, foi uma confraternização. Nada mais do que isso. O próprio colaborador fala, na sua delação premiada, que em momento algum se tratou de golpe, de ruptura institucional. Evandro, o ministro relator Alexandre de Moraes, ele relembrou que ele já foi ministro de Estado, o ministro Flávio Dino também já foi ministro de Estado, e quando recebe um convite do presidente da República para ter uma reunião, uma conversa, ninguém sai avisando outros amigos e após essa reunião, saia revelando qual foi o assunto discutido. E como teve nesse caso, as mensagens que foram levantadas na investigação apontam que houve uma cobrança de Mauro Cid perguntando como foi essa conversa, se foi boa ou não, se rendeu. Então, o ministro relator rebate essa fala do advogado. Também, durante essa sustentação, o advogado Diogo Rodrigues de Carvalho disse que o seu cliente nunca, jamais fez qualquer defesa de uma ação antidemocrática. Vamos ver. O general Estevão Teófilo jamais concordou ou apoiou qualquer intuito, ação ou ideia antidemocrática. Não há uma mensagem, não há uma fala, não houve um elemento adquirido pela perícia, coletado pela perícia, e não há um elemento de prova a dar um suporte probatório mínimo para o recebimento desta denúncia. Além de afastar essas acusações, um dos advogados, Evandro, chegou a falar que, se caso o seu cliente se torne réu, que os ministros entendam sobre essa individualização de conduta de cada acusado no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Hoje nós estamos diante de um julgamento emblemático. Eu acho que a grande questão aqui é fazer uma diferenciação de condutas.
em respeito à Constituição. O que nós defendemos hoje foi tão somente que se considere aquilo que está sendo postulado já há tempos na denúncia. Acontece que essa é a primeira vez, dentro de 181 dias que o meu cliente está preso, Tenente Coronel Ferreira Lima, que ele é ouvido pela nação. Essa é a primeira vez que alguém pergunta o que aconteceu. Hoje eu subo na tribuna para fazer voz a um homem honrado que já há 181 dias não consegue falar. Talvez porque a versão de Hélio Ferreira Lima, ela não tem interesse para ninguém, a não ser para ele mesmo e para nós, a defesa. O que a gente pede aqui é que ele seja ouvido e que seja diferenciado o contexto maquiavélico em que ele foi inserido. Ele nunca planejou nenhum tipo de golpe. Ele nunca teve o interesse em monitorar nenhum ministro ou presidente da República. Agora, pouco, Evandro, já no finalzinho, quando os ministros estão declarando os seus votos, o ministro Alexandre de Moraes fez uma fala sobre uma crítica, tanto de advogados quanto de alguns juízes, também juristas, melhor dizendo sobre, ele não estava na capital federal durante o 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes disse que há uma repartição, uma distribuição da quadrilha, quando um acaba agindo, mas o outro também teve esse plano, ainda que ele não tenha ido até este ato, que foi o ato do 8 de janeiro. Então, acaba entrando como tentativa de Estado, de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e outros crimes que são imputados a estes nomes que vão se tornando réus, porque alguns estavam e outros não. Mas no início, quando foi discutido esta ação criminosa, eles estavam reunidos no mesmo local. Então, isso que o ministro Alexandre de Moraes diz, quando se tem uma organização criminosa, alguém que só está dirigindo este veículo, mas quem está ao lado é que comete este crime, o que estava dirigindo este carro também está envolvido na mesma ação. Os ministros estão declarando os seus votos e a expectativa é de encerrar o julgamento ainda nesta terça-feira. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno. Um ótimo trabalho para você. Fábio Piperno, como é que você avalia as alegações da defesa, né? Entre elas, a de que não houve algo formal para se cogitar um golpe, mas sim conversas que foram jogadas ali, muitas delas até pareciam feitas em mesas de bar entre o presidente da República e essas pessoas que integravam ministérios ou alto escalão ali do governo federal. Olha, Evandro, eu vou dizer um negócio para você, deve estar faltando mais assunto descontraído para essa turma, porque conversa de bar é o que eu tenho com o Alan Gani de vez em quando aqui na Dirce. Imagina se um presidente da República, por falta de melhor assunto, vai chamar o seu ministro do Exército e falar: então, fulano, vou até me arrumar aqui, né? Então, que tal a gente discutir a possibilidade de um golpe, né? A gente podia conversar sobre isso e tal, né? Entre um copo e outro, né? No caso, um tomando cerveja, outro tubaína, né? O presidente falava muito em tubaína. Eu acho que, assim, o nível de disfarçatez dessa turma realmente supera os roteiristas mais talentosos, porque, vejam, está cada vez mais claro que a gente pode, quer dizer, muitos podem questionar, muitas defesas, aliás, contestam o fato, usam muito o argumento de que a articulação, as conversas, isso, aquilo, não se materializaram, portanto, não configuram um golpe. Agora, a questão cada vez mais evidente, mais clara, com muitos réus confessa que pelo menos eles conversaram sobre isso. E esse aí fala, né, de uma forma até um pouco fantasiosa, descontraída, para não dizer com um certo teor etílico aí, que de fato eles conversaram. Descontraidamente, é verdade, como papo de mesa de bar, mas eles conversaram. E eu insisto para a nossa audiência nisso. Você que está em casa nos assistindo, você pode até discordar se há ou não a prova cabal de que o golpe ou a tentativa de golpe de fato ocorreu. Mas o que você não vai, em momento algum, poder negar é que houve, sim, a urdidura, a trama, no mínimo a cogitação, que por si só já é um fato imoral. Como é que o líder da direita brasileira vai se proclamar um democrata se ele, no primeiro revés eleitoral, chama os seus principais asseclas
para discutir, ou pelo menos para conversar descontraidamente sobre a possibilidade de um golpe. Gustavo Segre está conosco. Eu gostaria muito que você avaliasse, sob o teu ponto de vista, esse argumento do Piperno, que se fala em cogitação e agora a maioria das defesas tenta fazer isso, colocar como uma cogitação, uma conversa e não um plano que de fato foi colocado em prática. Mas só o fato de se falar em tomar ou permanecer num cargo de maneira autoritária já não seria contra aquilo que hoje o eleitor busca ao dar o seu voto para alguém, Gustavo Segre? Como é que se avalia? Boa tarde, Evandro. Boa tarde, os colegas, a nossa querida audiência. Aí me parece que tem o conceito claro de quem está defendendo tentar evitar uma acusação formal, uma acusação com base em provas ou testemunhas. E, por outro lado, a acusação tem que provar que essa pessoa que está sendo acusada participou de um ato ilegal. Até onde a gente sabe, qualquer coisa que esteja dentro da Constituição não pode ser considerada ilegal. O que falta agora definir é se essas arguições que a gente estava ouvindo por parte daquelas pessoas que estão sendo acusadas estavam dentro ou não do que consta na Constituição. Então, para fazer uma diferença, é a colocação do artigo 142, a decretação de estado de sítio ou estado de exceção. Tem que ir para o Congresso aprovando, se coloca uma comissão, presidente da Câmara dos Deputados, presidente senadores. Está na Constituição? Sim, está. Não pode ser considerado golpe de Estado, nem sequer tentativa de golpe de Estado. Está na Constituição, ponto. Agora não, vem a outra versão. Não queria fazer isso. Era um golpe mesmo de Estado, estava nada a ver com o que está na Constituição, não era artigo 142, nada disso. Aí sim, configuraria claramente o delito. Agora, tem uma questão que tem a ver com o ato de preservação em função da visão da pessoa que está sendo observando. O caso, presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando você observa que o concorrente dele estava na prisão, foram alteradas as normas para que essa pessoa pudesse sair da prisão. O STF modificou a sua visão 3 anos depois. 2016, tinha que ter uma participação ativa, sentença confirmada, ia na cadeia com segunda instância. 3 anos depois, o mesmo ministro que determinou isso mudou a sua visão e a pessoa poderia sair junto com 4.185 presos, saiu da prisão. Aí depois vem uma anulação de um processo. Ou seja, para a visão de quem está sendo concorrente ao cargo, no caso a eleição, fica pelo menos sugestivo que alterassem um monte de normativas para que essa pessoa pudesse concorrer com ele, sendo a única pessoa que poderia ganhar do Bolsonaro. Então estamos entendendo que na visão do Bolsonaro nesse momento era, gente, estão colocando um monte de coisas como para que eu perda as eleições. Se eu vou perder as eleições, eu quero saber quais são os argumentos e as ferramentas para combater essa visão. Não estou dizendo se está certo ou está errado. Estou tentando me colocar na posição dele. E aí fez as consultas do caso. Se essas consultas estão dentro da Constituição, eu não vejo delito. Se estão fora da Constituição, existe claramente o delito. Isso que tanto a acusação como a defesa deverá provar. Fala, Gani. Olha só, para mim fica claro o que aconteceu. De fato, houve uma cogitação de usar os dispositivos constitucionais, o artigo 135, 136, ou seja, decretar um estado de sítio ou de defesa aprovado pelo Congresso Nacional. Teria que ser aprovado para o Congresso Nacional, dado um questionamento do resultado eleitoral e, a partir dali, uma intervenção das Forças Armadas. Essa cogitação, de acordo com as testemunhas do que a gente tem até aqui, ela ocorreu. Agora, a grande dúvida é onde que termina a cogitação e onde que começa a tentativa. Então, para a instância máxima da justiça, houve uma tentativa. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que houve uma cogitação. Por quê? Porque a tentativa de golpe, Evandro, de acordo com o próprio artigo 349 do Código Penal, da Lei Penal, diz o seguinte: o que é a tentativa? É o uso da violência. Houve em algum momento por este grupo o uso da violência? Não. Ou uma grave ameaça. O que seria uma grave ameaça? Artigo
147 da Lei Penal. Seria comunicar, fazer o mal a alguém para obter alguma vantagem. Houve esta grave ameaça? Também vejo que não. Então, houve uma cogitação. Então, a cogitação a gente pode discutir que moralmente ela é condenável. No entanto, ela não se configura um crime. Zé Maria Trindade, a tua avaliação qual é? Pois é, olha, é preciso dividir isso aí em mérito e o processo. No processo, me disse um dos advogados ali, de que há dificuldade de se fazer a defesa jurídica, mas necessária defesa. Aí ele diz o seguinte, para no futuro ou daqui a pouco, se entender que há argumentos jurídicos para a absolvição dos réus, né? E também é preciso fazer uma defesa política. A estratégia de alguns destes já réus, né, é de bater de frente com o Supremo e desafiar, inclusive, o relator, o ministro Alexandre de Moraes. É considerado uma estratégia arriscada demais e, por que não dizer, perigosa. Não há uma defesa possível você indo de encontro a quem vai te julgar, para você ver a dificuldade. Então, além dessa dificuldade jurídica e essa tentativa de fazer uma defesa política, existe naturalmente a obstinação do Supremo em acabar logo com isso. Parece uma novela de remake daquelas que já assistimos, já conhecemos o fim, mas agora estamos acompanhando o meio da novela para chegar àquele fim conhecido. Ou seja, todos serão réus, né, nesse grupo aí, como os outros, e depois a condenação é muito provável. Hoje eu percebi que nas defesas há estratégias diferentes. Por exemplo, olha, eu não quero entrar no mérito dos outros, mas o meu cliente não participou disso aí. Por isso não tem prova e tal, ou seja, uma particularização. E é assim que a justiça tem que ser feita. A justiça tem que julgar um a um, né, de forma isolada e cada um assuma a sua responsabilidade. Tem que ser assim. Então, esse é um processo que já conhecemos o fim, a tendência é muito grande de condenação. É muito difícil fazer uma defesa numa situação tão clara como esta. Sobre o golpe, o golpe é um crime tentado, como se diz no juridiquês, né? Ou seja, só a tentativa, só o planejamento já seria o tal golpe. O que eu não concordo é com a pena tão grande e a soma de golpe, absolvição violência do poder, isso aí é a mesma coisa, né? Então, assim, existem, vamos dizer, erros nisso aí e principalmente no ritmo. É um ritmo legal, os prazos são estabelecidos, mas isso não é usual na justiça. Então, é um filme que a gente já assistiu, sabe o final, estamos assistindo para ver o meio.